Olá, nós vamos gravar um vídeo aqui de muita importância, né? Nós vamos fazer esse vídeo de maneira concreta, e com uma visão ampliada, para que nós possamos entender esse assunto. Muitas pessoas não têm acreditado em Satanás, mas Satanás é um ser que existe. Ele foi Lúcifer, um ser que morava no céu, junto com Deus, junto com Jesus, um anjo, entende? E é um anjo que se rebelou, ok? E foi precipitado na terra. Mas só que muitas pessoas não têm acreditado em Satanás. Então, com o auxílio do Espírito Santo, eu venho aqui humildemente gravar este vídeo para que nós possamos entender que a existência desse ser é real. E aqui nós vamos falar de acordo com a Bíblia, de acordo com o nosso entendimento, entende? Racional, para que possa ficar um estudo completo, ok? Um estudo completo. O que eu quero dizer com isso? Quando é um estudo completo, é porque tem base bíblica, porque veio da Bíblia, entende? E tem lógica. A lógica comprova o que a Bíblia fala. A racionalidade comprova o que a Bíblia fala. Então é impossível negar a existência de Satanás. E numa próxima oportunidade, nós vamos falar sobre a existência do Espírito Santo também, que é um dos estudos e é um dos ataques que Satanás está fazendo nas pessoas, fazendo com que as pessoas não acreditem na existência do Espírito Santo. Mas vamos por partes. Precisamos de ir por partes, entende? Aqui você sabe que eu gravo vários vídeos e nos vídeos eu sempre falo, vamos com calma e vamos por parte, porque Deus não quer que você engula as coisas no estalo. Ele não quer que você engula. Acredita nisso, acredita nisso, acredita nisso, acredita nisso. Não. Deus quer que você estude, justamente para você entender. É como ir na escola ou na faculdade para entender, não é mesmo? Aqui não tem negócio de colar, entendeu? Vou colar aqui da Bíblia. Aqui, o estudo bíblico, você não pode enganar você mesmo. Então, e a primeira coisa que eu fiz, e você vai fazer, se você quiser dar um pause nesse vídeo e continuar depois da oração, que é uma oração que você vai fazer, pedindo para Deus e o Espírito Santo humildemente abrir a sua mente para entender esse assunto muito importante, tá? Muito importante, que durante o vídeo eu vou falar o porquê que esse assunto é importante e que pode tirar a sua salvação. Ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui junto com a Bíblia, ok? Vamos falar de Satanás na Bíblia, certo? Gênesis capítulo 3, começando do verso 1, que diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Deus fez a serpente. Você crê na Bíblia? Aí você vai falar, creio. Então aqui é literal. Deus criou
o ser, o animal, a criatura serpente. Aqui não está falando que Deus criou a serpente, que criou Satanás e que colocou Satanás dentro da serpente. Seja racional. O meu canal aqui, os meus vídeos são racionais, para que você possa entender. Então não distorça a Bíblia. Se você crê na Bíblia, não distorça a Bíblia. A serpente que foi criada, não Satanás. Ok? Agora nós vamos ver, continuando a ler aqui o relato, nós vemos a manifestação de Satanás na primeira sessão de mediunidade espírita, entrando, possuindo a criatura, serpente que Deus criou. Ok? E esta disse à mulher, ó, já começou uma coisa sobrenatural aqui. Uma serpente dizendo para a mulher. Um animal falando para uma mulher. Entende? Então já começou o sobrenatural. É assim que Deus disse, não comerás de toda as árvores do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem nele tocarás, para que não morrais. Deus falou que se tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal, as pessoas vão morrer. Eva iria morrer. Morrer de quê? Na hora? Não. Porque ela ia pecar. Porque aqui justamente Eva tem um livre-arbítrio. Entende? Tem um livre-arbítrio. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Olha, a serpente indo contra Deus. Entende? A serpente indo contra o ensinamento de Deus. Então, aqui é claro a manifestação de Satanás. É clara. Seja sincero comigo. Não é claro aqui a manifestação de Satanás? Nós vamos continuar o estudo. O estudo ainda não acabou. Não acabou. Eu sei que você está aí relutante. Porque o inimigo que está trabalhando na sua mente, em nome de Jesus, ele vai sair da sua mente com isso. Hoje. Eu sei que você está relutante. Mas aqui você pode ver racionalmente que é Satanás. Entende? Porque Deus sabe que o dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Está vendo? Ele faz uma tentação. Ele tenta Eva a ser como Deus. Então aqui, já desde o início do livro de Gênesis, na Bíblia, já vem falando da existência de um ser contra Deus. Ok? E vamos continuar a estudar aqui. Eu vou pedir para você abrir aqui em Coríntios, certo? Em 2 Coríntios. Você pode observar em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, fala uma coisa interessante, olha só. Nos quais o Deus com letra minúscula, você vai ver aí na sua Bíblia, um Deus com letra minúscula, um D minúsculo, nos quais o Deus desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos,
Você que não acredita em Satanás, você é um incrédulo na existência de Satanás, porque ele cegou o seu entendimento. Olha, a Bíblia está falando com você. A Bíblia, não sou eu, é a Bíblia. É a Bíblia que está falando com você. Em nome de Jesus. Nós, nos quais, o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, com D maiúsculo. Então cegou para que não resplandeça a luz do Evangelho, para que você não entenda o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, para que você não entenda Cristo, não entenda Deus, não entenda o Espírito Santo, e não acredite e nem entenda nem do próprio Satanás. Entende? Aqui nós estamos no campo bíblico espiritual, em nome de Jesus. Eu estou falando em nome de Jesus, que é uma coisa séria, ok? Então, eu vou pedir aqui para você, tem mais 2 versos aqui na Bíblia, ok? Nós vamos ler aqui agora, 1 Pedro, no verso 8, que fala assim, Jesus falando com Pedro: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Vou repetir, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Satanás, diabo, está ao nosso derredor, querendo nos tragar, querendo nos abocanhar, nos destruir. Ok? Aqui fala diabo, Satanás, são palavras que se referem à mesma pessoa. Eu não quero ficar dentro do campo da tradução das palavras para o vídeo não ficar muito longo, ok? Mas você sabe, desde criança, que diabo, Satanás, é o inimigo, entende? Agora nós vamos aqui para um texto importante da palavra de Deus, que está em Apocalipse. Você percebeu que eu fui desde Gênesis, passando no Evangelho, passando no meio da Bíblia, em Pedro, no Novo Testamento, fui no Antigo, no Novo Testamento, para provar para você biblicamente que Satanás existe. Agora nós vamos em Apocalipse 12, no verso 9, que diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Parece que esse versículo aqui foi um resumo que eu falei. Não parece? Vamos repetir? Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente lá de Gênesis, chamada Diabo e Satanás. Chamado de Diabo e Satanás, certo? Que engana todo mundo. Engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Entende? Então, esse enganador está aqui na terra.
nos enganando e continua a enganar a mim e continua a enganar você na sua cabeça, dizendo que nem ele mesmo existe, que para ele é vantagem. Porque ele, sabe por que é vantagem para ele? Agora eu vou para o campo racional. Sabe por que é vantagem para ele você não acreditar nele? Porque você joga a culpa em Deus. Simples assim. Agora vamos no mesmo capítulo, Apocalipse 12. Apocalipse 12, capítulo 12, verso 17, que fala a seguinte informação, a última informação que eu vou falar no campo bíblico espiritual. Certo? Apocalipse 12, verso 17, e fala assim: e o dragão irou-se contra a mulher. Você vai ver aqui nos meus vídeos, nesse canal, que mulher é a igreja. Ok? E foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Entende? O dragão irou contra a mulher. A igreja. Sabe qual que é essa igreja? Essa igreja é o povo de Deus, que é fiel a Jesus, quando Jesus fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então é por isso que o dragão está irado com esse povo. Porque as pessoas, os cristãos, que falam que são os cristãos mesmos de verdade, entende? Não estou julgando eles, mas abolem os mandamentos. O dragão não está muito irado com esse povo. Não está muito preocupado com eles. Você sabe por quê? Porque eles não estão nem guardando os mandamentos. Entende? Porque ele sabe que quem está guardando os mandamentos, certo? De Deus, e tem o testemunho de Jesus Cristo, vão ser aqueles que serão a luz nos últimos dias dessa terra, mostrando que os mandamentos sim nunca foram abolidos e que o selo de Deus, que vai lhe proteger das últimas pragas do Apocalipse, está justamente nos 10 mandamentos. Ok? E que é o 4º mandamento. Ok? Então, aqui nós falamos em termos bíblicos, reais, espirituais. Agora, me acompanhe nesse raciocínio lógico. Se Deus é bom, se Deus é puro, se Deus é a glória, entende? Se Deus é bom, puro e a glória, ok? Você acha que Deus ia criar uma criatura por vontade própria para ficar nos tentando? É claro que não. É claro que não. Se Deus é bom, por que ele vai criar o mal? Deus não cria o mal. Tire isso da sua mente. Deus não cria o mal. Ok? Então, se Deus não cria o mal, existe o mal, não por parte de Deus. Aí você pode estar me perguntando, como assim existe o mal sem ser por parte de Deus? É simples, é só olharmos para o mundo e para as nossas vidas. Por que nós temos tendências a fazer coisas erradas? Aí você pode falar, não, porque isso aí é uma coisa genética, hereditária da mãe, do fulano, do ciclano, que veio do pai, do tataravô, do bisavô. Essa desculpa é uma desculpa mais esfarrapada, é uma desculpa assim, científica, mais assim, simplória, sem lógica. Entende? Nós fazemos o mal porque o fulano do antepassado de não sei quem fazia o mal. Então, e eu te provo como essa desculpa é a desculpa mais esfarrapada. Então, por que esses antepassados, o tataravô, bisavô, tataravô de não sei quem, faziam o mal?
O mal veio de algum lugar. Entende? Que veio da rebelião de Lúcifer. Que é um ser que entrou em rebelião, ficou num estado de apostasia, por querer ficar no lugar de Jesus. Entende? Inveja, orgulho, mas tem uma razão muito maior que nós vamos compreender junto com Deus. A melhor pessoa para nos explicar os sentimentos de Lúcifer que viraram do nada é Deus, porque Deus que participou daquele momento em que Lúcifer se rebelou. Então não é hereditariedade que o fulano faz mal, o fulano faz mal. Entende? E também não é porque nós temos a tendência a ser mal, a ser esperto. Não. Deus nos criou puros e bons à imagem e semelhança dele. Deus não nos criou espertão. Deus não é malandro, rapaz e moça. Você acha que Deus é malandro? Não é, não. Que Deus nos criou espertão. Porque nós temos que ser espertão. Precisar pisar em um, a gente pisa. Não é assim não, rapaz. Não é assim não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que eu estou falando isso. Eu estou falando em nome de Jesus porque Jesus quer falar essa verdade para mim e para você. Deus não é malandro. Sabe quem é que põe na sua cabeça isso? Que Deus criou o ser humano, mas o ser humano tem livre-arbítrio, mas a tendência dele é de ser espertão. Sou espertão, malandrão, passar os outros para trás. Essa é a ideia de Satanás. É ele que passa os outros para trás. É Satanás que passa os outros para trás. E não Deus. Deus nos criou, amigo, entenda. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Nós somos criados incorruptíveis. Incorruptíveis. É por isso que nós vamos voltar a ser incorruptíveis agora, quando Jesus voltar. Nós somos criados incorruptíveis. Mas a desobediência de Adão fez as nossas gerações ser corruptíveis. Entende? Porque o pecado nos leva à morte eterna. Essa morte que nós vamos receber aqui, essa morte natural, essa primeira morte, é a morte física. Porque o pecado destruiu tanto as nossas vidas, o nosso físico, e o Satanás tem trabalhado para destruir o ser humano antes que ele aceite Jesus. Então é por isso que nós envelhecemos. Nós temos doenças. Ao contar de Adão até hoje, 6.000 anos de pecado, de doenças, de pessoas nascendo deficientes. Não é porque ela teve um pecado, não. Uma pessoa que nasce deficiente, não é porque o pai dela pecou, a mãe dela pecou, não. É o resultado de 6.000 anos de cultivo do pecado. Entende? O cultivo do pecado vem trazendo isso, essas doenças, essas nossas falhas, as nossas falhas mentais, físicas, de caráter, vai juntando com a hereditariedade dos nossos pais, dos nossos avós que já viviam em pecado, que já tinham também algumas deficiências no corpo, no sentido de doenças. Essa herança, a gente vem colhendo essas heranças, infelizmente. Infelizmente. Entende? Então é por isso que o mundo está assim. E a maior estratégia do inimigo é fazer com que você não acredite nele. Porque você, não acreditando nele, imputa a culpa em Deus. Quando você imputa a culpa em Deus,
você está falando que Deus está fazendo as obras que não pertencem a Ele, as obras do mal. Porque essas coisas que estão acontecendo de ruim no mundo, entende? Até as mudanças climáticas que são feitas pelos próprios homens, entende? Porque Satanás estudou nos laboratórios da ciência, entende? Você está imputando as coisas erradas que Satanás fez para Deus. Você está falando que é Deus que está fazendo, e isso é uma blasfêmia. Entende? Então, ore a Deus, ajoelhe-se no seu quarto, em secreto, peça perdão a Deus, entende? Peça perdão a Deus, peça a Deus forças para que você possa entender a Bíblia, para que você possa entender que existe um grande conflito, em processamento até o momento em que Jesus voltar. Quando Jesus voltar, termina esse grande conflito aqui nessa terra, entende? Conosco. Termina o grande conflito, porque nós não estaremos mais na presença do pecado. Entende? Nós somos libertos do poder do pecado quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Mas ainda estamos na presença do pecado. E o pecado, infelizmente, influencia. O pecado influencia. Mas se você estiver junto, agarrado com Jesus, o pecado não vai lhe destruir. Ele pode lhe influenciar, mas você vai ser só tentado, mas não vai cair, porque você está liberto do poder que essa tentação tem de fazer você cair. Amém? Um forte abraço. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam saber de toda a verdade bíblica. Amém? Um forte abraço. Até um próximo conteúdo, se Deus assim permitir e quiser. E fique na paz do Senhor Jesus. Amém.